Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Bom dia, pessoal que está entrando aí no YouTube, Facebook. Quem já me conhece sabe que minha voz vai entrando no eixo, porque de manhã sempre minha voz está assim. Mas é um prazer enorme ter vocês aqui em mais um Papo FM, enquanto a gente está começando aí, primeiros segundos da nossa live. Então, sejam muito bem-vindos ao Papo FM. Meu nome é Lilian Cedreira, eu sou fundadora e CEO da Future Minds Consultoria, uma consultoria especializada em carreira e inovação. E para o nosso encontro de hoje, eu vou falar sobre os 4 estilos comportamentais, como que você identifica o seu, como que você começa a entender como que você usa os seus a favor, e também, para quem tem equipe, como é que eu construo uma equipe inovadora, onde eu coloco cada uma dessas pessoas. Vou trazer para vocês de onde esse assunto me motivou e também informações importantes para quem está aqui nos assistindo. Eu sei que tem pessoas de RH, podem ter pessoas de outras áreas que não necessariamente sejam de RH. Minhas maritacas hoje, nesse clima que está mais ou menos, está ótimo aqui, né? Ela está super animada. E explicar para vocês, então, o que é a diferença entre os estilos e por que a gente vai falar sobre isso, o que me motivou. Bom, eu sou Relações Públicas de formação, mas fui convidada para trabalhar no RH com 2 meses de formada. Então, eu tinha entrado na área de eventos e me convidaram com 2 meses para entrar na área de educação corporativa. Rapidamente eu acabei crescendo ali, fui promovida, virei coordenadora dessa área. E à medida que eu fiquei um tempo ali trabalhando, como eu falo, como RH da boa vontade, afinal de contas eu trabalhava na área, mas eu não sabia quase nada da área, eu fui me especializar em alguns temas, e isso foi o que aconteceu ao longo dos últimos 10 anos. Ao longo dos últimos 10 anos, já tem até mais do que isso, gente, senhor. Tem 13 anos já essa história. Então, foi assim ao longo dos 13 anos, só que especialmente quando foi ali em 2013 e em diante, eu comecei a misturar alguns temas, então foi onde eu comecei a falar sobre inovação, conhecer inovação, estudar, me aprofundar e aplicar. Hoje eu sou professora de pós-graduação majoritariamente sobre inovação em várias instituições de ensino, eu dou aula em 6 instituições de ensino, e no outro braço eu comecei a ser chamada para a carreira, e com isso também, por conta desse convite e também por conta do meu histórico em recursos humanos, eu comecei então a estudar sobre assessments comportamentais. E aí, para a gente fazer um alinhamento de conhecimento, assessment comportamental seria. É porque é difícil a gente falar que é um teste, ele é um instrumento, né? Seria a melhor palavra para a gente usar, porque ele não é um teste, porque não tem certo nem errado, não é necessariamente uma avaliação, mas o assessment é um instrumento que ajuda a gente a identificar perfis. Então, hoje eu sou certificada em alguns assessments, especialmente hoje em 4. Um deles é o DISC, que é o que a gente mais vai falar hoje. O DISC, eu já vou explicar a história dele, mas é um acrônimo para as siglas que a gente vai tratar. O DISC, ele fala sobre estilos comportamentais, são 4 estilos comportamentais que todo mundo tem, e quais são os lados positivos e negativos de cada um. Eu sou formada também no Alpha. Alpha é um assessment de liderança, e nesse assessment de liderança a gente avalia os estilos de liderança e como que essa pessoa está no nível de estresse. É super interessante porque a gente cruza, obviamente, o DISC, porque o DISC ele traz aí um fundamento de Jung que é importante para a gente usar, e ao mesmo tempo ele fala sobre um estilo de liderança, alguns tipos de liderança, e aí, no caso, especialmente, esse que eles chamam de alfa, e também mostrando se você é um líder alfa ou não, e nessa liderança, se você está sob estresse ou não. Quanto mais sob estresse você está, pior você usa esse seu estilo de liderança. Eu também sou certificada em inteligência emocional, foi um dos temas que a gente já trouxe aqui nas lives de sexta-feira, no Papo FM das sextas-feiras. Eu falei sobre o que é a inteligência emocional, como você desenvolver e como usar a seu favor para inovar. E eu sou certificada num assessment chamado EQI 2.0. Ele avalia 5 esferas de inteligência emocional e como que essas inteligências, como que você
ao se perceber, eu perceber sua relação com o outro, tomada de decisão e gerenciamento de estresse, entre outros itens, você consegue equilibrar para que a sua resposta a situações emocionais sejam menos estressantes para você do que muitas vezes ela acaba sendo por um desequilíbrio na sua inteligência emocional. E por último, mas não menos importante, que é a base de todos esses, é o MBTI. MBTI é um instrumento, também um assessment que avalia personalidade. Então, estilos de personalidade, 16 estilos de personalidade, mas, além dos 16 estilos, como que você usa esses estilos no seu dia a dia, nas suas histórias de vida, como que ele se manifesta em você e como que você usa a seu favor. Então, quando a gente olha esse conjunto, o MBTI, para mim, foi a base de todos esses outros e é da onde a gente começa, então, a falar sobre o DISC. Então, hoje, especificamente, a gente vai focar no DISC, porque o DISC ele fala sobre comportamento. Então, ele não fala sobre liderança, ele não fala especificamente sobre liderança, ele é mais genérico. Ele também não fala sobre inteligência emocional, porque tem uma série de questões que mudam de acordo com a situação. Deixa eu só pegar aqui, gente, para deixar aqui a cor direitinho. E a gente também não vai falar do MBTI, porque o MBTI, na minha visão, ele é muito mais complexo. Então, se a gente fosse trazer aqui, talvez a gente traria de uma forma muito leviana o que é efetivamente o MBTI. Ou o comportamental, o DISC, que eu acho que é mais fácil da gente tratar. Então, o DISC ele é um acrônimo, e mais uma vez, gente, importante até ressaltar antes de eu já começar a explicar. O DISC, ele é um assessment como todos os outros. Então, normalmente, você recebe um link, é um sistema, você vai responder uma série de perguntas. Eu nem sei quantas hoje o DISC tem exatamente, eu sei mais de memória o MBTI. O MBTI são 141 perguntas. Então, é importante também alinhar que eu não vou estar aqui falando para vocês e o que vocês imaginarem vai ser. O ideal é fazer o assessment para, de fato, a partir das respostas, ser identificado um perfil que realmente é o seu. Aqui a ideia é só trazer à luz, porque tem algumas questões que de cara, quando você bate o olho, é fácil de identificar, é fácil saber quem é aquela pessoa, qual é o estilo e usar a seu favor. Principalmente quando a gente pensa em liderança, quando você vai participar de um processo seletivo, quando você vai contratar alguém na sua equipe, é mais difícil você fazer um assessment desse para todo mundo que está participando do processo seletivo, porque é caro. Então, é muito mais fácil fazer esse processo seletivo de uma maneira mais simples, depois de umas etapas finais, aí sim, pensar em aplicar o assessment. Então, a ideia aqui é muito mais clarear a mente de vocês, trazer para vocês esse conhecimento e que vocês usem esse conhecimento a partir de agora, só que não é uma estaca. Pensem que é um assessment. Então, o ideal realmente é esse desenvolvimento. Então, basicamente, o DISC ele é um acrônimo para as palavras D, I, S, C, e cada uma delas representa uma característica comportamental. Para todas elas, existe o lado positivo e o lado negativo, então isso é natural, todos nós temos potencialidades e dificuldades. Nesses assessments comportamentais também acontece assim. Como eu estou falando, hoje a gente vai falar sobre estilo comportamental. O que isso significa? Se ele é um estilo comportamental, é um estilo que muda. Então, diferente do MBTI, que fala de personalidade, e personalidade é algo muito mais inato, nasceu com você, você foi criado e cresceu dessa forma. O MBTI, ele trabalha dessa forma, e o DISC, ele trabalha com comportamento. O que isso significa para a gente também alinhar aqui? Sempre que você estiver exposto a determinados tipos de situação, o seu comportamento ele pode mudar. Então, vamos lá. O que isso quer dizer? Né? Pensem o seguinte: eu estou trabalhando hoje, você trabalha numa empresa, essa empresa ela é ótima, ela te deixa pensar, ela te deixa ter ideias, ela libera você para criar, para sugerir, para interagir com pessoas.
naturalmente seu estilo comportamental ali vai ser um estilo, provavelmente a gente já vai falar, mais comunicador, afinal de contas a empresa estimula isso em você. E por mais que você não tenha isso tão bem desenvolvido, aquele ambiente, ele vai influenciar a forma como você vai usar todos os estilos comportamentais e vai adaptar. Por que eu estou falando de todos os estilos comportamentais e adaptação? Porque a cada situação você vai viver essas experiências e também nós todos temos os 4. A gente usa cada um deles de acordo com o que está acontecendo no nosso dia a dia. Então eu fui lá, trabalhei numa empresa, vou trazer até a minha história. A primeira empresa que eu trabalhei era uma empresa extremamente informal. Extremamente informal. Todo mundo podia dar opinião, todo mundo podia falar com todo mundo. Eu, assim que comecei na empresa, pouco tempo depois, eu já ia almoçar com o CEO e era uma postura muito mais formal. Isso fez com que o meu estilo comportamental de comunicação subisse absurdamente. Afinal de contas, todo mundo podia falar com todo mundo, não tinha problema nenhum, não tinha nenhum tipo de melindre sobre o assunto, logo era muito mais fácil de conseguir explorar esse estilo comportamental. Depois de um tempo, eu mudei de empresa, e ao mesmo tempo que eu mudei de empresa, mudou também o estilo daquela empresa. Então, a cultura daquela empresa era uma cultura muito mais fechada, muito mais focada nas pessoas que entregam o resultado, menos no relacionamento. E ali eu tive que mudar o meu estilo comportamental para um estilo mais diretivo, que a gente já vai falar sobre isso. Depois eu fui para o mestrado, e lá no mestrado o que eu mais era solicitada, demandada e cobrada era sobre questões técnicas de escopo de como é que você sabe que esse assunto é importante? Então, não poderia jamais falar aqui somente sobre o disco, eu teria que falar quem criou, por que criou, tinha que fazer todo o embasamento teórico. E nesse momento de embasamento teórico, eu tive que desenvolver muito as minhas características comportamentais do SEI de conformidade, que são características muito mais de dados analíticos. Então, só para vocês entenderem, todos nós temos os 4, todos os 4 têm pontos positivos e negativos, dependendo da situação, dependendo de como a gente é exposto, a gente vai mudar. Essa exposição, a gente está focando aqui muito em empresa, mas pense em exposições na vida. A forma como a sua família vai influenciar como você usa o seu estilo comportamental. Se você está numa situação entre amigos, o seu estilo comportamental muda, porque comportamento é muito mais maleável. A grande questão aqui, para a gente falar de cada um deles aqui, a gente sempre vai ter 2 preferenciais. O que significa esses 2 preferenciais? São os 2 que normalmente você usou com mais frequência, trouxe bons resultados para você, você se sente mais à vontade em aplicar esses 2. Os outros 2 normalmente são mais difíceis. E como eles não são tão triviais para você, você sofre um pouco no início. Então, imagine, se eu estou aqui fazendo live toda quinta e sexta, por mais que eu ainda não tenha falado sobre todos os estilos, deu para entender que um deles que eu tenho forte é o de comunicação. Quando eu tive que tirar um pouco de comunicação e colocar o analítico, foi bem mais difícil para mim, porque não é o mais aderente ao meu estilo comportamental. Eu consigo me adaptar? Consigo. Passa ali por uma etapa de sofrimento, é um pouco mais difícil, mas depois a coisa anda. Então, só para vocês entenderem e terem essa clareza, lembrando mais uma vez que o que eu vou falar aqui não substitui o assessment de forma formal, eu não vou fazer um assessment aqui com vocês, mas é muito mais para esclarecer e para que vocês saibam lidar com pessoas que estão próximas de vocês e também conseguir avaliar pessoas entendendo que elas mudam. Então, esse comportamento muda, essas pessoas podem mudar também ao longo da vida delas. Então, vamos lá. Vamos começar, se é um acrônimo e começa com DISC. Primeira letra é a letra D, que a gente chama de diretivo. Normalmente tem várias palavras para o D, mas vamos pensar aqui no diretivo como a palavra principal. Pessoas que têm uma característica comportamental, ou que estão usando, né? Vamos falar melhor. As pessoas que estão usando nesse momento a característica comportamental do D são pessoas muito mais diretivas. Então, são pessoas que normalmente
tomam a frente de situações. Então, vou trazer aqui um exemplo. Pessoas que normalmente estão numa sala de reunião e aí o gestor ou o diretor começa a falar sobre um projeto. Vai acontecer um projeto, vai ter que ser desenvolvido e ele precisa construir um time para efetivamente começar a aplicar aquele projeto, tirar aquele projeto do papel, ou seja, tirar aquele projeto do zero. Quando isso acontece, normalmente algumas pessoas na sala de reunião tendem a levantar a mão, não muitas, mas algumas pessoas tendem a levantar a mão e se colocar ali como a pessoa que quer falar sobre, que quer estar à frente desse projeto. Eu sempre fui essa pessoa, não sei vocês. Oi, Paty, seja bem-vinda. Eu não sei vocês, mas eu sempre fui essa pessoa que gostava de tocar projetos novos. Não é à toa que hoje eu foquei tanto em inovação ao longo dos últimos anos na minha carreira e estou aí há 7 anos levantando essa bandeira. Eu sempre gostei muito de trabalhar com coisas novas, eu sempre gostei de ser desafiada. Inclusive, eu comentava em vários momentos que trabalhar numa empresa, quando eu chegava lá e que já estava tudo pronto, isso me dava uma grande frustração, porque eu queria construir algo do zero. Então, pessoas que têm uma característica, têm um D alto, que a gente fala, são pessoas que normalmente têm esse ponto, gostam de tomar a partida, então tiram a equipe da inércia, começam os processos. São pessoas que normalmente, se você precisa, bom dia, pai, eu sei que você está aí, minha mãe também está aqui, só não sei mais aonde que estão, pai, no YouTube, Facebook, mas que bom que vocês estão aqui hoje, sempre me acompanhando, né? Muito bem. E aí, gente, ponto importante para trazer essas pessoas de D, elas sempre vão começar projetos e naturalmente vão se sentir, de alguma maneira, incomodadas com empresas ou situações na qual ela não precisa criar muita coisa, ela não já está tudo ali, ela só precisa fazer. Isso gera uma frustração nessa pessoa, porque ela gosta de tirar as equipes da inércia. Então é muito importante ter alguém de D na sua equipe, porque no momento que você tem, então é o seguinte, ou eu sou essa característica, ou eu preciso ter isso no meu time se eu sou um gestor. Porque eu sempre preciso ter as pessoas que levantam a bandeira de que querem começar a construir um projeto. Se a gente olha para o cenário que a gente está vivendo atual, a gente já está passando, inclusive, o tema provavelmente da próxima semana, no nosso segundo mês de Papo FM, eu vou falar sobre o último relatório do Fórum Econômico Mundial, que saiu há uma semana, e ele está falando sobre coisas que mudaram, o comportamento que mudou e o que é esperado dentro das organizações. E uma das coisas que a gente já sabe é que nessa transformação que a gente está vivendo nas empresas, as empresas elas vão precisar construir novos projetos, pensar fora da caixa, ter soluções mais criativas. Inclusive, a gente falou isso ontem com a Carol que está aqui nos assistindo, como que a gente cria instituições mais minimalistas, menos sistemas, menos procedimentos longos, menos hierarquia, como que você gera resultado a partir desse movimento minimalista. Então, eu preciso, consequentemente, de pessoas mais criativas, preciso de pessoas que tragam novas soluções, então pessoas características D são boas para isso. O que é o lado ruim de uma pessoa D, né? Quais são as características aí de ponto de atenção do D? Normalmente, como são pessoas que levantam muito a mão para começar projetos novos, é uma pessoa que tem aquela ânsia, né? Aquele fogo de palha de início de começar a fazer alguma coisa. Só qual é o grande desafio aqui? Em vários momentos, os projetos eles vão levar um tempo para acontecer. Então, eles não vão acontecer em uma semana e vão sair do papel em uma semana. Você vai precisar de um tempo, você vai precisar implantar, ver resultado, testar, voltar. E, normalmente, alguns projetos podem levar mais tempo. Tempo é uma questão muito relativa para cada um. Então, eu posso falar aqui que pode levar muito tempo. 6 meses, alguns aqui acharem que isso é pouco tempo, outras pessoas acharem que é muito tempo. Então, leve em consideração o que seria muito tempo para você. Independente se isso são 6 meses, 1 ano, 5 anos, para quem é de D, o que ela entender por muito tempo é o suficiente para desanimá-la. O que isso significa? Normalmente, a pessoa começa muito empolgada, e se ela não for constantemente estimulada
por outros estilos comportamentais, ela vai desanimar no meio do caminho. Então, são vários projetos que começam, só que os projetos não terminam. E aí, uma das características que eu tenho como ponto alto, hoje é o meu dominante, é o D. E olha só que curioso, eu vou trazer a minha história. O primeiro feedback que eu recebi, formal, e que foi negativo e que foi muito impactante para mim, porque foi muito positivo, no final das contas, para construir a minha personalidade dentro das organizações, foi que eu tinha muita iniciativa, então eu trazia várias ideias, eu pensava várias coisas, eu estudava muitos assuntos e queria trazer coisas novas, mas eu tinha pouca acabativa. Eu escutei esse feedback foi transformador. Primeiro porque eu não tinha essa percepção de mim, eu achava que era uma pessoa que estava sempre tendo ideia, abrindo caixinha, abrindo caixinha, abrindo caixinha, e que estava tudo dando muito certo, mas na percepção da minha diretora, na época eu era coordenadora da Universidade Corporativa, eu não conseguia fechar. Então, eu tinha as iniciativas para as ideias saírem do papel, mas só que as ideias efetivamente não iam para campo, de fato. E isso virou um mantra para mim. Depois que eu ouvi esse ponto, eu comecei a entender e querer trazer para mim como que eu efetivamente terminava projetos. Então, se você tem hoje alguém na sua equipe que também pensa um monte de coisa, mas não tira nada do papel, fale para essa pessoa que ela é boa em iniciativa, mas é péssima em acabativa. Não precisa falar péssimo, né, gente? Fala só que ela é ruim, acabativa, porque para mim foi muito transformador entender e isso fazia parte do meu estilo comportamental. Nada de errado, eu não fazia isso por mal, mas é porque eu me empolgava muito no início, mas à medida que eu precisava de tempo, eu precisava que as coisas tivessem uma maturidade ao longo do processo, eu normalmente não estava disposta a esperar essa maturidade acontecer, e eu desanimava. Então, os projetos começavam, mas eles não aconteciam de fato. Por que é importante você ter alguém nesse perfil para inovação? Né? Então, pensando aqui, mais uma vez, você, líder de equipe, quero construir esse ponto. Por que isso é importante para você ter na sua equipe quando você precisa construir uma equipe de inovação? Normalmente, as pessoas têm medo do novo, mas pessoas de característica D não têm. Então, o que é legal nesse ponto? Se eu quero construir algo novo, se eu quero começar a inovar, se eu quero fazer minha equipe pensar novos projetos, pensar uma nova perspectiva para a minha área, quando eu tenho alguém de D, ela se atira mais nesse processo. Então, ela está mais disposta a testar, ela está mais disposta a dar a cara dela à tapa. Então, levem sempre em consideração que eu preciso ter os 4 elementos, eu preciso ter os 4 estilos na minha equipe, mas aonde eu aloco cada um deles é onde está a inteligência no processo. Além de eu me entender, então também a proposta aqui é para que você se entenda e você use o seu estilo a seu favor. Então, eu comecei falando, a última empresa que eu trabalhei, lá já estava praticamente tudo pronto, não tinha muito o que criar. E isso me gerou uma grande frustração, entre outras coisas, mas isso era uma grande frustração. Afinal de contas, se eu sou uma pessoa de D e eu gosto de construir coisas, quando eu entro num lugar onde já está tudo construído, isso me gera uma frustração. Então, pensem sob essa ótica quando contrata alguém, principalmente para construir. Então, essa é uma pessoa que precisa ser deslocada para projetos de inovação. Ela precisa ser deslocada a pensar coisas futuras, porque ela vai se atirar num lugar sem procedimento, sem regra, sem muita coisa ainda desconstruída, ela se sente confortável. Vamos, então, para a característica do I. I de influente. E quando a gente pensa em I de influente, seriam igual a comunicação. O que seria, então, esse I de influente comunicador? Pois é, o Carol também acho que você era essa pessoa, hein, de construção, também acho. E, vamos lá, características do I. A característica do I, gente, meu segundo comportamento mais dominante, onde eu me sinto muito confortável em fazer. A Renata também está levantando a mãozinha aqui, falando que ela também é uma pessoa de D. Muito bom, Renata, aí, ó, já entendeu como é que você usa a seu favor. Tamo junto, pessoal. E aí, vamos trazer, então, o I. E de influente, minha segunda característica comportamental mais dominante, que é a característica da comunicação. O que significa esse comunicador?
Normalmente é uma pessoa que adora falar com pessoas, adora se relacionar, adora conhecer gente, adora participar de reunião, evento, congresso, que aí vai conhecer bastante gente, vai falar com muita gente. E aí eu não estaria aqui fazendo essa live se eu não fosse uma pessoa comunicadora. Não é que eu não preciso, não é que eu não poderia fazer, mas só que isso se torna muito mais fácil para mim, justamente porque lá na minha característica comportamental de comunicação, fica muito simples fazer isso. Eu quero contar uma historinha rápida para vocês que muitos que me conhecem não sabem. Minha gata Mia, ela já está alimentada, tá, gente? Só para você saber, não está rolando maus tratos aqui, ela que é uma gata carente. E aí, voltando então, um ponto interessante no I. Quando eu estava na minha época lá de escola, decidindo o que eu ia fazer de faculdade, eu cheguei a pensar em fazer biomedicina. Eu adoro, tá, gente? Coisas ligadas a células-tronco. Oi, João, seja bem-vindo. E eu adoro falar sobre coisas ligadas a células-tronco e questões ligadas à medicina, sempre me interessa. E eu quase fiz biomedicina, fiz até curso. Até um dia que eu fui lá na UFRJ e fui conhecer o espaço que as pessoas que estudam biomedicina e trabalham com isso trabalham. E eu já contei essa história aqui. Eu vi todo mundo de jaleco num lugar branco, fechado, laboratório, todo mundo em silêncio, todo mundo estudando, todo mundo olhando para o microscópio. Eu fiquei desesperada, porque isso não tinha absolutamente nada a ver comigo. E na época eu fazia teatro, gente. Eu já pensei em ser atriz. Então eu fazia vários cursos de teatro, fiz peças de teatro em alguns lugares. Uma época até apareci no SBT, foi uma loucura. As pessoas me ligavam perguntando se eu estava participando daquele anúncio. E imaginem, uma pessoa que fazia teatro, que tinha pensado em ser atriz, trabalhar agora num lugar fechado o dia inteiro. Isso ia me trazer uma grande frustração, porque para a pessoa de ir, a coisa mais legal do mundo é você ter essa possibilidade de falar com gente, ver pessoas, participar de eventos, participar de reuniões, estar em contato com pessoas. E, naturalmente, pessoas de I tendem a ser mais influenciadores, por isso a palavra influenciador e o I. Porque pessoas de I, como elas se comunicam muito bem, elas têm esse dom do argumento, dom de falar, de se expressar, de conseguir usar a forma de falar a seu favor. Tem um lado bom, tem um lado ruim nisso, só que vamos trazer aqui características positivas primeiro. Então, o que é importante ter uma pessoa de I na sua equipe? Você vai precisar participar de reuniões, quer você queira, quer não, quer você seja um gestor que gosta de participar de reunião ou não, você vai ter que participar de reunião. Quanto mais eu subo na escada, mais reunião eu tenho que participar. E quanto mais eu subo, além de reunião, eu ainda faço almoço executivo, ainda tenho que participar de congresso, ainda sou chamado para palestrar. Então, quando eu tenho uma pessoa de I na minha equipe, e eu desenvolvo essa pessoa, eu dou esse palco para essa pessoa. Então, olha só que interessante. Se eu não me sinto confortável em ser essa pessoa de comunicação, se eu tenho uma pessoa na minha equipe que tem essa característica, eu coloco essa pessoa para fazer esse processo para mim. Eu desenvolvo, tá, gente? Não é jogar essa pessoa na fogueira, acabou de entrar na empresa, ela vai lá, mas eu coloco essa pessoa para se expor. E isso aconteceu muito comigo. Eu virei palestrante porque na empresa as pessoas que trabalhavam comigo, as minhas gestoras, não gostavam tanto assim, falam muito bem, se relacionam muito bem com todo mundo, mas só que nessa coisa do palco elas não se sentiam tão confortáveis e eu passei a ser desenvolvida para estar à frente. Então, comecei a palestrar em 2010. Então, eu tenho 10 anos falando à frente de pessoas em congressos e etc. Então, pense o seguinte, essa é uma pessoa excelente para você botar em reunião, uma pessoa para apresentar um projeto, para dialogar com as equipes, fazer as interfaces entre as outras áreas, porque ela vai ter essa facilidade em se relacionar. Qual é o lado aqui, o ponto de atenção? O ponto de atenção é que pessoas de I adoram falar, né? Já falei isso, acho que ficou claro que essas pessoas adoram falar. E como elas adoram falar, elas têm uma tendência a perder prazo. Quando que elas não perdem prazo? Quando elas têm outras características que estão mais à frente junto.
porque aí junta ela querer falar com muita gente com o fato dela ser muito organizada. Então, só que pessoas que são muito um isão lá em cima, e normalmente, além de ser um isão lá em cima, ela tem as outras características são muito abaixo, ela tem uma tendência enorme em não cumprir com prazo, porque ela está o tempo inteiro participando de reunião, está o tempo inteiro conversando com gente, está o tempo inteiro falando com alguém, participando de alguma coisa, ela não tem tempo, ela não faz isso de maldade, ela não faz porque, não quero fazer. Ela não faz porque ela não tem tempo, ela se enrola na própria relação que ela tem entre várias pessoas. Então, se ela tem outra característica que eu vou falar na sequência, ótimo, mas se ela não tiver, é importante entender que você precisa ter uma pessoa na equipe que vá ter essa característica para evitar que essa pessoa fale tanto com todo mundo o dia inteiro e as coisas também não aconteçam. Por que é importante ter essa pessoa e trazer essa pessoa para uma equipe de inovação? Aonde eu coloco essa pessoa em inovação? Então, pense o seguinte, gente, como toda equipe, e eu vi muito isso acontecer no mundo corporativo, eu ainda vejo, a gente contrata as pessoas muito baseado na nossa semelhança. Então, se eu sou D, eu vou trazer um monte de gente D comigo, e aí vai ter um monte de gente que adora tirar projeto do papel, mas tem dificuldade de continuar o projeto, e depois as coisas vão caindo por terra porque as outras características não estão ali. Então, é muito importante trazer pessoas que são diferentes de você, tanto no comportamento quanto no conhecimento. E quando eu construo uma equipe para projetos em específico, aí é que eu preciso ter esse olho clínico, porque é ali que vai estar a grande chave do resultado. Pessoas de I, num projeto de inovação, são as pessoas que vão dialogar e fazer as interfaces entre áreas. Então, pensem o seguinte, quando eu construo uma equipe, e especialmente quando eu preciso construir uma equipe focada em inovação, eu vou precisar ter interfaces. Nenhuma área trabalha sozinha, né, gente? Ou se alguma área trabalha de forma totalmente independente, sem depender de nenhuma outra área dentro da empresa, me contem, porque eu não conheço nenhuma. E, afinal de contas, esse aqui é o grande propósito de você ter uma empresa, áreas diversas que se complementam. Então, se eu tenho áreas diversas que se complementam, naturalmente o que vai acontecer é que eu vou precisar conversar com várias pessoas. Então, eu como pessoa de RH, né, pessoas que estão aqui que foram de RH durante muito tempo, que são de RH até hoje, sabem que a gente precisa fazer interface praticamente com a empresa inteira. Mas quando a gente pensa no jurídico, o jurídico tem que fazer interface com o comercial, com o financeiro normalmente. Pessoas de planejamento estratégico fazem relacionamento com todo mundo. Então, todas as áreas vão ter pelo menos aí uma área de interface na qual ela recebe informação e uma área que ela precisa dar a informação, que ela repassa a informação. Em toda empresa, pelo menos, eu vou ter uma ponta aqui e uma ponta saindo do outro lado. Se eu vou ter duas áreas de interface, a pessoa de I é a pessoa para fazer isso para você. Por quê? Ela fala normalmente muito bem, ela consegue se relacionar com facilidade, ela consegue criar essa ambiência positiva e ela influencia de forma positiva, lógico, gente, se você tiver ali uma maçã negra, né, uma pessoa, uma maçã podrezinha, que está afim de usar isso contra ela, então aí, cuidado, tá? Mas pensem o seguinte, vai lá, Carol, boa reunião, assiste lá depois. E aí, gente, o ponto principal é, quando eu trago essa pessoa para o lado positivo, ela vai ser uma grande comunicadora, uma grande negociadora de novos processos. Então, pensa o seguinte, se eu preciso construir uma relação, eu preciso convencer determinadas áreas a trabalhar, a conseguir me ajudar no processo de construção de um novo projeto, essa pessoa de I, ela vai ter a maior facilidade em ser essa negociadora, em fazer essas interfaces, em conseguir efetivamente gerar esse resultado. Então, pensem nessa pessoa para trabalhar esse processo. Preciso ter alguém focada em construir as relações de negociação, porque a partir de agora eu vou ter na minha equipe uma pessoa que vai cuidar de um novo projeto de inovação e eu sei que eu vou ter resistências. Eu vou falar uma aqui, eu vou ter uma live mais à frente que eu estou planejando sobre
pessoas, estilos de pessoas dentro da empresa que vão te sabotar ou te ajudar. Então, quais são os perfis que você tem que identificar dentro da empresa, que são pessoas que te ajudam ou que te atrapalham no processo. Então, essa pessoa vai ser uma boa negociadora. Vamos aí, então, para o F. S de estabilidade. Então, qual é o lado bom dessa pessoa e por que eu preciso ter essa característica dentro da minha equipe? Pessoas de S, pessoas de estabilidade, são pessoas muito mais processuais. Então, pensa o seguinte, pessoa que tem o estilo D, é uma pessoa que pega, levanta a bandeira, começa a fazer as coisas, ela pega e se atira mais ao processo. Então, pessoas de D, elas começam e elas têm uma característica de ter mais facilidade em fazer processos, projetos que não necessariamente estão construídos, estão bem desenvolvidos, são pessoas que começam muito bem coisas do zero. A pessoa de F, ela já não é assim. É uma pessoa mais processual. Então, o que ela prefere? Ela trabalha muito bem com processos bem definidos. E uma das coisas que eu mais vi de erro ao longo da minha trajetória profissional corporativa e hoje eu vejo, enquanto consultora, é as empresas colocando uma pessoa que é processual para trabalhar em projetos, que ela tem que construir coisas que não tem processo. Isso é muito ruim para essa pessoa. Por quê? A pessoa de S, ela gosta muito do processo. Ela sabe que o processo, quando ele é bem feito... Oi, Karen! Que bom que você está por aqui. Ela sabe quando o processo é bem feito, ela consegue começar e terminar e entregar o resultado esperado. Pessoas de S, elas seguem muito bem fluxo. Então, se eu entro numa empresa, aquele processo está desenhado, está dizendo o que eu tenho que fazer, aquele procedimento, e essa pessoa segue esse procedimento, ela se sente muito bem. Ela faz isso com maestria. E aí, o que é o lado essencial de uma pessoa de S? Ela cumpre prazo. Porque pensa o seguinte, se ela lida muito bem com as questões de processo, ela se preocupa com os prazos que estão atrelados a esse processo. Então, é importante usar essa pessoa a favor de cada um de vocês, para quando eu tenho um processo, eu tenho que entregar um relatório, eu tenho que entregar um resultado, eu tenho um prazo de entrega, eu sei o que tem que ser feito, esse relatório precisa ter essas características, essa pessoa vai ser incrível para você, porque ela realmente vai entregar o processo, ela vai cumprir o prazo, ela vai ficar preocupada com o prazo e ela vai conseguir entregar exatamente o que você pediu. O que é interessante nessa pessoa? Essa pessoa é mais quieta. Então, se eu coloco ela numa reunião, ela vai ter uma tendência a se sentir mais desconfortável em falar, porque para ela não é o natural, ela não se sente tão à vontade em falar sobre estar ali na frente para falar sobre o projeto ou construir coisas novas. Então, o que é o ideal para essa pessoa? Que você deixe essa pessoa, por exemplo, no controle de alguns projetos. Então, quando a gente pensa em metodologia ágil, em metodologias de gerenciamento de projetos em si, olhando a forma mais tradicional delas, a gente sempre precisa ter uma pessoa que está acompanhando o prazo, escopo, resultado, o que está dando certo, o que não está dando certo, como que eu resolvo. Então, essa pessoa ela é fantástica porque ela tem essa mentalidade e ela consegue construir isso dentro da equipe. Qual é o lado ruim dessa pessoa? Ela tem uma tendência a se incomodar quando eu preciso trabalhar com exceção. E o que seria trabalhar com exceção? Vamos pensar o seguinte, eu tenho lá um processo na minha empresa, um procedimento, esse procedimento ele acontece de uma forma específica, então tá lá um procedimento, assim que eu tenho que seguir do início até o fim, porém, acontece uma situação, tipo pandemia, tá? Então, acontece a pandemia, todo mundo tem que ir embora para casa, e aí o papel que tinha que ser assinado, agora ele não é mais assinado, agora ele tem que ser digital, o que eu entendia como algo altamente produtivo passa a não ser, as pessoas que tinham que ir todo dia para o escritório agora não precisam mais ir, o relatório que precisava ter uma informação A, agora precisa ter informação B, C, D, porque está todo mundo em casa e eu não sei mais como é que eu acompanho. E essa pessoa, nesse momento,
se sente fora da sua zona de conforto. Só que é aí que tá. Talvez vocês estejam pensando o seguinte: ah, mas aí é bom, a pessoa sai do conforto e ela é explorada a inovar. Não necessariamente. Porque se a pessoa tem como estilo predominante cuidar do processo, garantir prazo, olhar as coisas e efetivamente tirar do papel exatamente como elas foram combinadas, quando você faz uma mudança muito brusca, essa pessoa tende a sofrer muito mais. Por quê? Você tira do chão dela tudo que para ela é importante, que é o processo, são os prazos, a regra que precisa ser seguida, e aí ela sai completamente daquela zona de conforto que ela entrega bons resultados. Então, sempre que eu puder, não coloque essa pessoa nesses tipos de situação, numa situação que ela saia muito. É lógico, trouxe aqui a pandemia, ninguém estava esperando. Então, a gente não tem culpa, né? No final das contas, todo mundo teve que se adaptar. Uns sofreram mais, outros menos, mas o fato é que todo mundo teve que se adaptar. Mas se eu posso controlar, então, estou montando a minha equipe de inovação. Coloquem as pessoas de estabilidade, pessoas F, para controlar esse novo projeto. Então, num time que a gente chama em inovação, se eu fosse criar um time multidisciplinar, esse time seria chamado de time squad. Nesse time squad, eu preciso ter uma pessoa e que efetivamente seja um bom F, e essa pessoa vai garantir que vai todo mundo continuar andando no trilho. Quando o D começar a pensar em novas ideias e não tirar nenhuma do papel, é essa pessoa que vai puxar esse D de volta para entregar dentro do prazo. Se o I começa a ir para um monte de reunião, evento, falar, e não conseguir entregar resultado, é essa pessoa que vai cobrar o resultado dela. Então, é extremamente relevante ter uma pessoa essa na equipe, porque ela mantém a equipe focada, a equipe no trilho. Como eu comentei com vocês no início da live, nós temos sempre duas. Então, pensem, agora que a gente está indo para o quarto, se você já se identificou com uma, pelo menos uma, ou duas delas, porque a gente é sempre uma mescla das duas. Todo mundo pode se adaptar, gente, reforçando, eu posso me adaptar tranquilamente. Hoje eu estou com múltiplos chapéus, porque ao mesmo tempo que eu tenho que criar a minha empresa, ter uma equipe, eu preciso direcionar essa equipe, tem muito trabalho operacional. O empreendedor faz muita coisa operacional, porque faz parte do escopo do empreendedor, você fazer operacional e estratégico ao mesmo tempo. Então, nesse escopo operacional, eu preciso trazer lá, puxar as minhas características de F para garantir que eu vou conseguir cumprir com os meus resultados, entregar os meus prazos. Senão, eu fico só construindo ideia e eu não estava aqui falando hoje para vocês. A live ia ser um projeto e até hoje ia ser um projeto sem ser tirado do papel. Então, essa é a grande vantagem de eu ter uma pessoa em S, lembrando que se eu trago essa pessoa para pensar um projeto do zero e não controlar o projeto do zero, essa pessoa não vai performar bem. E aí, por que eu estou falando de todas essas características, construção de equipe, e você identificar pontos bons e pontos ruins? Porque eu já vi gente excelente, gente muito boa, perdendo emprego porque estava dentro da caixinha errada, porque a empresa não soube colocar a pessoa na caixa que ela iria entregar, que ela iria performar melhor. Então, é muito importante a gente estar na nossa caixa correta, porque a gente vai entregar um resultado melhor, mas a gente também saber construir uma equipe e colocar essa pessoa na caixa correta, porque se ela está na caixinha correta, ela vai performar bem e eu não vou ter problema com a minha equipe. Vamos ao último, então, para a gente fechar. O DISC C, no final, não é DISC de ligação com K, é DISC de C. E o C é o C de conformidade. E aí, tem outros nomes que dão para o C e o S são nomes que são mais infelizes, na minha opinião, mas a pessoa de C é uma pessoa mais analítica. Então, são pessoas muito técnicas. Se a gente fosse pensar, sei que tem gente de RH aqui, se a gente fosse pensar numa carreira em Y, seria uma pessoa excelente para ir para o lado de especialista, porque é uma pessoa muito aprofundada,
muito técnica, que gosta muito de estudar, se aprofundar naqueles conhecimentos. Então, pensa o seguinte, uma pessoa de C, ela é normalmente uma pessoa que vai buscar dados, vai montar planilhas, dashboard, vai pensar como que ela vai entregar esse resultado, como que ela analisa esse resultado, ela vai cruzar esse resultado com pesquisa científica, com estudos. Então, é uma pessoa muito profunda. Normalmente é muito interessante ter pessoas de C na equipe, porque as pessoas de C, elas são altamente estudiosas. Então, são pessoas que têm muito conhecimento profundo, dedicam grande tempo do dia delas estudando relatórios, estudando como é que ela se aprofunda nos números, como que ela ajuda a empresa a tomar decisão a partir dos números. E numa vida, num movimento de pessoas cada vez mais dinâmicas e menos preocupadas em se aprofundar, pensem que essa pessoa de C, ela é uma pessoa fundamental para garantir que o que está sendo pensado, o que está sendo desenvolvido, o que está sendo construído dentro da empresa tem realmente um embasamento. Então, não é um devaneio da pessoa de D que pensou naquela ideia e tá, vamos tirar a ideia do papel, mas não se aprofundou, então não sabe se aquilo ali é positivo, negativo, pode desanimar no meio do caminho. Também não é uma pessoa que vai o tempo inteiro conversar com todo mundo, e aí ao conversar com todo mundo, às vezes escuta muitas opiniões e tem dificuldade de juntar o que seria o ideal. Também não é a pessoa de ser que está ali muito mais preocupada com o processo, com o resultado, é uma pessoa que vai o tempo inteiro olhar os números, olhar os resultados e se aprofundar no que é interessante para a empresa, como que ela gera resultado, como que aquilo ali tem consistência, tem um embasamento científico para a tomada de decisão. Então, é fundamental eu ter alguém assim, porque senão, gente, eu tenho uma equipe ótima, mas ninguém sabe por que se tomou aquela decisão. Ou, não é que ninguém saiba, você não tem um embasamento para justificar aquela decisão que foi tomada. Então, pensa nisso como uma oportunidade para você efetivamente ter uma pessoa que está ali procurando, pesquisando, entendendo o que está acontecendo e efetivamente tirando do papel projetos que são validados, projetos que ela tem um embasamento científico para isso. Qual é o lado ruim dessa pessoa? O lado ruim, digamos assim, né? Acho que ruim é uma palavra muito forte, mas qual ponto a desenvolver? Se a gente pensar hoje, se a gente comparar no passado, gente, a gente hoje produz muito mais informação em um dia do que o que a gente era capaz de produzir de informação em um ano. Por quê? Eu tenho hoje acesso a conteúdo no mundo inteiro, então pensem, eu falei para vocês que eu vou trazer os resultados do relatório do Fórum Econômico Mundial que sai uma semana. Então, há um tempo atrás, isso era impensável. Eu precisaria que esse relatório chegasse no Brasil impresso para que ele tivesse essa noção. Então, hoje, eu rompo com essas barreiras, as pessoas elas têm informação do mundo inteiro, o que mais existem hoje são as ferramentas de tradução, então eu simplesmente não preciso falar aquele idioma, eu só preciso ter uma boa ferramenta de tradução, que eu vou conseguir ler, não vai ficar a melhor coisa do mundo, mas eu vou conseguir entender o relatório, e com isso, o meu volume de informação aumentou absurdamente. O que isso significa? Que pessoas de C têm uma tendência a ter dificuldade de chegar a uma conclusão. Por quê, gente? Tem N coisas. Tem muita gente, quando eu falo do DISC, que fala assim, mas tem a outra Assessment XPTO que também avalia tal coisa. Como eu falei, vocês ficarem 4. Mas tem outra linha de raciocínio que não é do Jung, que vai pelo lado tal. Tem. E se a gente fosse falar de todos, a gente ia fazer uma rave live aqui. A gente ia ficar até amanhã discutindo, vocês iam dormir, acordar, almoçar, jantar, a gente ia viver uma vida em comunidade online. Então, a pessoa de C,
ela precisa tomar decisão até onde para ela é uma informação relevante e dali ela já tem insumo suficiente para tomar decisão ou aonde ela não tem insumo suficiente, ela precisa continuar investigando. Se ela não faz isso, ela só fica abrindo caixinha, tá rindo, né, Renata? Só vai ficar abrindo caixinha, e a gente nunca vai chegar numa conclusão. Por quê? Tem muita informação no mundo hoje em dia, muita produção de informação. Eu tinha lá lido uma vez um dado do YouTube, a gente está no YouTube, e é absurdo. Agora eu não vou saber exatamente o número, mas eu fiquei muito impactada com o número de vídeos que sobem por minuto no YouTube. Imagina se eu for ver tudo que acontece. Se por minuto está subindo pelo menos aí uns 10 vídeos, é muito mais do que isso, tá, gente? Eu não tenho tempo para ver tudo. Então, esse C, ele é muito bom quando ele sabe o limite dele. E o que, que é bom eu usar na minha equipe? Em que momento eu uso na minha equipe? Quando eu trago para uma equipe de inovação, então, quando eu quero construir o meu time de inovação, eu preciso ter essa pessoa C olhando o que está acontecendo ao redor do mundo, como que eu uso isso ao redor do mundo e trago, como que eu exploro, como que eu me aproveito do que está acontecendo nos outros lugares e trago como essência para dentro da minha empresa. Esse que é o grande diferencial do CIP. É uma pessoa que vai realmente olhar, entender, pesquisar. Ela gosta de pesquisar. O D vai ter mais dificuldade. Gente, isso foi desafiador para mim. Quando eu montei a minha empresa, quando eu montei a minha empresa, não, quando eu entrei no mestrado, eu lembro que no início eu chorava. Por quê? Eu era um DI, então eu adoro ter ideias e tentar tirar essas ideias do papel e adorava falar com pessoas. E aí chega o mestrado, e no mestrado eu recebia os seguintes feedbacks. Ó, eu preciso receber, no mínimo... Gente, eu uso pasta de gengibre, né? O gengibre desceu direto. Eu preciso receber, no mínimo, 3 referenciais, 3 autores referenciais sobre esse tema. Gente, isso era sofrido para mim. Porque pensar em 3 referenciais significava que eu precisava ler muitos artigos científicos para chegar numa decisão. E eu era uma pessoa de D. Então, uma pessoa de D, eu queria tirar as coisas do papel, não podia ficar lendo muito aquilo ali. Isso me dava uma certa agonia. Mas me ensinou a aprender a usar esse estilo. Então, essa pessoa na equipe, ela é fundamental. Por quê? Me entende, né, Renata? Pois é. Você é um ID, né? Então, é isso. Então, pensa o seguinte, uma pessoa de C, ela é essencial na minha equipe, por quê? Eu preciso ter a pessoa que gosta de montar a planilha, eu preciso ter a pessoa que gosta de montar o relatório, fazer cruzamento de resultados desse relatório. Eu preciso ter uma pessoa na minha equipe que está lendo, que está se atualizando, que sabe o que está acontecendo no mundo e usa isso a nosso favor. Eu preciso ter essa pessoa na minha equipe. Então, quando eu trago uma pessoa de C, eu garanto que o que está sendo tirado do papel faz sentido, que o que está sendo implementado faz sentido. Então, no final das contas, qual era a grande proposta que eu quis trazer aqui? E eu espero que tenha contribuído para o conhecimento de vocês. Que a gente não tem um estilo só, nós temos todos os 4, o nosso cérebro ele já vem equipado nos 4. Quando você é estimulado ou colocado em determinadas caixinhas, quando eu entro nessa caixinha, é onde eu performo melhor. Então, eu saber colocar a minha equipe dentro do quadrado dela correto, significa que eu vou ter uma equipe muito mais potencial, que entrega resultados muito mais expressivos do que uma equipe que simplesmente entrou ali e está executando atividades que não necessariamente têm afinidade com o estilo comportamental dela. O estilo comportamental, ele muda ao longo do tempo, baseado no ambiente, mas pensem que a gente sempre vai ter o nosso estilo preferencial. Meu estilo preferencial é começar projetos, tirar os projetos do zero,
conversar com pessoas, estar aqui, fazer live, participar de reunião, palestra, congresso. E se me tiram isso, tiram de mim a minha potencialidade, a minha capacidade de ser uma profissional acima da média. Então, não façam isso com as equipes de vocês. Tragam para as equipes de vocês e coloquem essas pessoas para desempenhar papéis que efetivamente façam sentido para elas. Quero construir um time de inovação. Eu preciso ter a pessoa que monta o relatório, que monta as planilhas, que faz análise de dados. Eu preciso ter a pessoa que pensa processual, que tem essa capacidade de pensar um processo e entregar coisas no resultado. Eu preciso ter pessoas que são influentes, que fazem o relacionamento, que vão ter a facilidade de negociar os processos. E eu preciso ter as pessoas que dão esse pontapé, que começam os projetos. Eu preciso de cada uma dessas pessoas. Então, pensem nisso na construção, pensem também como que vocês usam a favor de vocês, reflitam como que vocês aplicam esses estilos no dia a dia de vocês, e eu espero que tenha sido uma sexta-feira de um bom conhecimento e que vocês saiam daqui com um degrauzinho colocado aí, um tijolinho colocado a mais nesse tijolo de conhecimento de vocês.